crianças, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um dia de diversidade religiosa? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje nós vamos usar aquele material de anotação, aquele usual que você usa toda a aula, caderno, uma folha, lápis ou caneta, e hoje a gente vai precisar também de lápis de cor, combinado? Então separa o seu material que eu espero você para a gente conversar. Na semana passada, nós estávamos falando sobre ideias de divindade dentro da cultura oriental, você se lembra? Então, na semana passada, nós falamos sobre seres sobrenaturais da cultura chinesa e japonesa. Nós vimos vários deuses que fazem parte daquela cultura, que são muito importantes dentro do shintoísmo. E nós vimos também que, apesar de muitas vezes confundirmos, Buda não é um deus. E nem é o nome de uma pessoa, você se lembra disso? Nós conversamos sobre o shintoísmo e sobre o budismo, e sobre a diferença entre essas religiões e também sobre esses seres sobrenaturais da cultura japonesa e chinesa. Mas hoje nós vamos para um outro continente, nós vamos viajar até o continente africano. Isso mesmo, nós vamos para a África. Mas quando nós falamos em África, é muito comum nós falarmos a África como se fosse uma coisa só, como se fosse um grande país. Mas, na verdade, a África é um continente imenso, com vários países. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse continente antes de falarmos sobre a sua religiosidade, combinado? Então, para começar, eu vou convidar você para ler comigo esse trecho explicando um pouquinho sobre esse continente. Acompanhe a leitura lá comigo. A África é o terceiro continente em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra. Muita coisa, não é mesmo? Se nós pensarmos na África como um continente, nós vamos ter que lembrar também que a África é composta por inúmeros países e que cada país tem a sua língua, a sua cultura e a sua religiosidade. Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre essa religiosidade do continente africano. Então, acompanhe a leitura lá comigo. No continente africano, do ponto de vista religioso, predominam o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Esse texto é muito importante, então eu vou pedir para você copiar ele no seu caderno, combinado? Então copia que eu espero você.
54 países que compõem o continente africano são divididos entre o norte da África e o que a gente chama de África subsaariana, que é o que fica abaixo do deserto do Saara. As religiões também se desenvolvem meio que divididas aí nesse espaço. Vamos ler juntos mais esse pedacinho do texto? No norte da África, a religião predominante é o islamismo. E na África subsaariana, o cristianismo é a maioria. Na Etiópia, por exemplo, se encontram as igrejas cristãs mais antigas do continente. E essas igrejas cristãs, elas são católicas e também protestantes. Os protestantes também estão presentes no continente africano, pela colonização inglesa, alemã e holandesa naquele continente. Então, quando os imigrantes foram para a África, para essa colonização, eles levaram também a sua religião, como nós já vimos que aconteceu aqui no Brasil. Lembra que nós falamos, quando nós estávamos conversando sobre os cristãos, que quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles trouxeram junto o catolicismo? Na África aconteceu um processo muito semelhante. Então, no norte da África, nós temos uma presença muito forte dos muçulmanos e na África subsaariana, os cristãos católicos e protestantes. Quando os negros foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil, muitos eram muçulmanos e trouxeram também o islamismo junto aqui para o nosso país. Então, o islamismo no Brasil, ele se constitui pelos imigrantes que vieram, os imigrantes árabes que vieram da região do Oriente Médio, mas também muitos dos negros escravizados trouxeram o islamismo na bagagem. E essas religiões estão presentes lá, mas nós temos religiões tradicionais. Vamos ler mais um pedacinho do texto comigo? Acompanha lá. As religiões tradicionais africanas continuam sendo praticadas pelas comunidades e mesmo por aqueles que migram para a cidade ou para outros países. E é sobre essas religiões tradicionais que nós vamos conversar hoje. Quando os negros foram escravizados e trazidos para o Brasil, eles trouxeram a sua religiosidade na bagagem. Vieram os muçulmanos, que trouxeram o islamismo, mas também vieram as religiões tradicionais, que aqui no Brasil deram origem a uma religião que nós vamos conhecer no vídeo que eu vou te convidar para assistir agora. Presta atenção nesse vídeo. Existe um Brasil afro-brasileiro muito maior do que a gente imagina. A presença negra, ela pode ser perceptível, né, do Oiapoque ao Chuí. Temos trabalhado há muito tempo na perspectiva de produção do conhecimento, né, mas também pensando a produção do conhecimento de modo que homens e mulheres, né, negros e negras, sejam protagonistas nesse processo. A memória negra é algo fundamental, a memória negra é algo imprescindível. Nunca é tarde para se olhar o passado, rever o passado e resgatá-lo. No Brasil, antes da presença negra, né, a pecuária extensiva não existia, porque quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foram os povos escravizados. Isso é tecnologia também, isso é conhecimento. O equívoco de se achar ainda que essa contribuição foi apenas braçal, é um dano à compreensão dessa existência, dessa presença no país. Então é importante que a gente também tenha a oportunidade de rever esse olhar, sair desse lugar folclorizante para entender o significado deste conhecimento. O que é este conhecimento de matriz africana? Nessas religiões tradicionais do continente africano, que nós vimos aí no vídeo que aqui no Brasil se constituíram como candomblé, nós temos também figuras de divindades. Você já ouviu falar em orixá? Essa palavra orixá? Você já ouviu ela aqui em alguns momentos das nossas aulas. Mas o que será que isso significa? Vamos ler juntos a explicação? Acompanha lá a leitura comigo.
Os orixás são entidades que governam o mundo em nome da divindade. Representam elementos da natureza ou poderes primordiais e estão relacionados com os antepassados míticos. Então, esses orixás, que são essas entidades, nessa definição de Claude Lepine, vão governar essas forças da natureza em nome da divindade. Essa divindade criadora de tudo, esse orixá que é o criador do universo, é Olorum, que a gente vê aí nessa imagem. Olorum, segundo a mitologia iorubá, é o criador dos orixás e de tudo. Ele é esse Deus supremo. Lá no continente africano, existem muitos orixás, mas aqui no Brasil, nós temos 16 que são conhecidos, 16, em algumas comunidades 17, que são bem conhecidos do candomblé e que nós temos também alguns cultos, alguns filhos desses orixás aqui no território brasileiro. Vamos conhecer alguns desses orixás? Então eu vou fazer assim, eu vou te mostrar a imagem do orixá e contar para você um pouquinho sobre ele, combinado? O primeiro que nós vamos ver é Oxalá. Oxalá, o grande orixá, é um deus muito importante no panteão iorubá, pois ele é o criador da humanidade. Também é chamado de Obatalá, que significa rei do pano branco. Além da cor branca, representa a pureza e o princípio de tudo. Então, nós temos Olorum, que é o Deus Supremo, criador de tudo, e o Oxalá, que é o criador da humanidade. Nós temos também Ossain. Ossain, também chamado de Ossanha, é o orixá das folhas, conhecido por sua capacidade de revigorar ou afastar a morte por meio do uso de ervas medicinais. Muitas das ervas medicinais que a gente conhece hoje, que aquela senhorinha da comunidade receita quando a gente está com uma dorzinha de barriga, vem desse conhecimento ancestral dos africanos. Então, esse orixá Ossain é o orixá regente dessas folhas e dessas ervas medicinais. O próximo que nós vamos ver é Ogum. Ele é o orixá da guerra, das lutas, geralmente representado com uma espada na mão. É o deus da metalurgia, por ter recebido do grande pai Olodumaré a incumbência de governar o ferro e todas as coisas que pode ser feita a partir do ferro. Então Ogum é esse guerreiro que comanda aí o ferro, a metalurgia. O próximo que nós vamos ver é ligado à natureza, às matas, que é Oxóssi. Oxóssi é o orixá da caça. Por isso, quem é filho de Oxóssi está ligado ao mato, à floresta. De um modo geral, esse orixá está ligado à provisão de alimentos e à fartura. E nós falamos que esses orixás são ligados às energias da natureza, certo? O próximo que nós vamos ver é ligado ao arco-íris, que é o Oxumaré. O Xumaré é o orixá do arco-íris. Segundo a mitologia iorubá, é o criador encarregado de transportar água da terra para o palácio de Xangô, que fica no céu. Então, através do arco-íris, ele transporta essa água da terra até o céu, onde fica o palácio de Xangô. O próximo que nós vamos ver é Oxum. Oxum é o orixá dos rios e das fontes. É a deusa do rio Oxum, que fica no sudoeste da Nigéria, na África. Assim como Iemanjá, que é a deusa dos mares, Oxum é a deusa das águas doces, também conhecida por ser a divindade da beleza e do amor. Ela sempre se veste de dourado, como nós vimos aí na imagem. A próxima que nós vamos ver é Iansã. Iansã também é conhecida como Oiá. Ela é a orixá dos ventos, das tempestades e dos raios, responsável por guiar os mortos em sua viagem a Orum, que é o mundo dos deuses. Por isso, Iansã é a orixá responsável pelas cerimônias fúnebres, onde se fazem oferendas festivas à pessoa que acabou de falecer. O rio, que é considerado aí o principal rio da África Ocidental, é onde nasceu esse orixá Iansã, que é o rio Níger, que nasce na Guiné e chega até o território da Nigéria.
A próxima orixá que nós vamos ver é uma das mais conhecidas aqui no Brasil. Inclusive, nós já falamos dela quando trabalhamos outros elementos do ensino religioso, que é Iemanjá. Iemanjá, ela é originalmente uma divindade de um afluente do rio Ogum, que nasce no estado de Oyo, na Nigéria. Mais tarde, transformou-se na orixá desse próprio rio, sendo objeto de culto de todos os iorubás. De acordo com o sociólogo Reginaldo Prandi, autor do livro Segredos Guardados, Iemanjá é um orixá que ganhou poder ao longo do tempo, mesmo antes de chegar ao Brasil. Aqui, tornou-se a divindade das águas salgadas, é a rainha do mar, mãe protetora dos pescadores, reverenciada não só pelos filhos de santo, sendo talvez a orixá mais popular de todo o panteão africano. E ela recebe vários nomes, inclusive em Nagô o seu nome é Yeyé, que significa mãe dos peixes. Uma outra orixá que é bem conhecida aqui no Brasil é Obá. Obá é a divindade do rio que tem o seu nome, principal afluente do rio Oxum na Nigéria. É uma das esposas de Xangô, representando o amor e a fidelidade conjugal. Outro orixá que também é cultuado no candomblé aqui no Brasil é a Aganju. Aganju é o orixá do fogo e dos vulcões, e por isso muitas vezes ele é confundido com Xangô. Segundo a mitologia, Aganju é um guerreiro muito velho e, tal como a lava dos vulcões, vive no fundo da terra, de onde só sai de vez em quando. Um outro que na verdade não é um orixá, são dois, porque eles são gêmeos, que é bem conhecido aqui no Brasil, são os Ibejis. Os Ibejis são orixás gêmeos, protetores das crianças. O seu símbolo é o tambor. Por habitarem os caminhos, atribui-se a eles o poder de proteger também os andarilhos. O próximo e último que nós vamos ver hoje é Euá, orixá das fontes. Ela é a mãe dos gêmeos Ibejis. Certo dia, Euá levou seus filhos para buscar lenha no meio do bosque e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Implorou ao Deus Supremo Olorum que os ajudasse e não permitisse que seus filhos morressem de sede. Então, Olorum transformou as mãos e braços de Euá em fontes de água para matar a sede dos gêmeos. Então, esses que nós vimos são alguns dos orixás do panteão africano. Eles servem para nos mostrar como funciona essa ideia de divindade dentro dessas religiões tradicionais africanas que deram origem ao candomblé aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os orixás não vão aparecer só no candomblé. Eles vão aparecer também em outras religiões, como a Umbanda, tambor de crioula, tambor de mina e várias outras religiões. O candomblé surge aqui no Brasil, mas nós temos em outros países da América outras religiões que também vieram dessas religiões tradicionais africanas e também cultuam os orixás, como o candombe, a santeria e o próprio voodoo. Mas nós temos uma coisa bem interessante com relação às religiões tradicionais africanas e o próprio candomblé. Nós não temos a presença de um livro sagrado. Quando nós falamos sobre o cristianismo e sobre as religiões ocidentais, nós vimos que no cristianismo nós temos a Bíblia, no judaísmo nós temos a Torá, no islamismo nós temos o Alcorão, nas religiões orientais nós temos vários livros. A religião africana é de matriz oral. Nós não temos um livro sagrado que conte essas histórias. A tradição oral fez com que essas histórias seguissem de geração em geração. Por isso, muitas vezes, uma casa de candomblé no Rio Grande do Sul conta a história de um jeito. E uma casa de candomblé que fica no Amazonas vai contar a mesma história de um jeito um pouquinho diferente. Mais ou menos como nós vimos que acontecia na história do boi, quando nós trabalhamos com as festas religiosas populares. Lembra que apesar de os personagens serem os mesmos, dependendo do estado do Brasil, recebia outro nome e se contava um pouquinho diferente? Com a tradição oral,
isso acontece? Porque não tem um livro que seja reproduzido para ser seguido. As histórias são contadas de um para o outro. E na tradição oral não são só histórias que são contadas. Nós temos uma coisa que nós já trabalhamos nas aulas de ensino religioso: os provérbios, os ditados populares. E as comunidades africanas também têm os seus provérbios, os seus ditados populares, que têm como função passar ensinamentos para as pessoas, não só de ordem religiosa, mas ensinamentos para a vida. E hoje nós vamos conhecer alguns desses ditados, desses provérbios africanos. Combinado? Então, pega o seu caderno que você separou no início da aula e nós vamos copiar alguns desses provérbios que você vai ilustrar depois, combinado? Então, a primeira coisa que você vai copiar lá no seu caderno é: os povos africanos, assim como tantos outros, utilizam-se de provérbios para passar ensinamentos. Então, copie esse enunciado lá no seu caderno. Então, agora que você já copiou o enunciado, nós vamos copiar alguns provérbios para você ilustrar. Então, nós vamos fazer assim: você copia o provérbio africano e pula 5 linhas, que depois a gente vai ter um tempinho para desenhar, combinado? Então, o primeiro provérbio que você vai copiar é: o macaco, mesmo coberto com a pele de um carneiro, é sempre um macaco. Então copia que eu já volto para te explicar o que esse provérbio ensina pra gente.
Existem diferentes interpretações para esse provérbio, mas uma delas é que não importa como você se veste, como você aparenta ser, a sua essência vai ser sempre a mesma. Então, por mais que o macaco esteja vestido com a pele de um carneiro, ele não deixa de ser um macaco. Então, muitas vezes, as aparências podem até tentar nos enganar, mas a essência é a parte mais importante. O próximo provérbio que você vai copiar diz o seguinte: pouco a pouco a lagarta consegue devorar a folha de uma árvore. Então, copia lá esse provérbio e aí a gente volta para falar um pouquinho do que ele significa. Esse provérbio, entre outras interpretações, ele quer falar pra gente que cada coisa tem o seu tempo e que por mais que a lagarta seja pequenininha e a folha da árvore seja grande, com muito trabalho e muita constância, ela vai devorar aquela folha toda. Então é importante nós persistirmos e por mais que às vezes pareça que está indo devagar, uma hora a gente vai chegar ao nosso objetivo e vai conseguir devorar a folha toda da árvore. E o último que você vai copiar no seu caderno: ser feliz é melhor do que ser rei. Então copia lá e a gente já volta para conversar.
Esse provérbio africano, ele também cabe muito pra gente. Ser feliz é melhor do que ser rei. Muitas vezes, um rei tem tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que ele não tem tempo para ser feliz. E muitas vezes a gente passa a nossa vida toda tentando ganhar muito dinheiro para viver como um rei e se esquece das coisas importantes e das coisas simples. Nós já conversamos sobre isso em várias aulas, da importância de ouvir as pessoas, de estar junto com as pessoas que a gente gosta, de coisas simples, como às vezes observar uma planta crescendo, uma semente, dando origem a essa planta, e que muitas vezes, por estar nessa busca, por ganhar dinheiro, por ser rico, por viver como um rei, nós nos esquecemos. Então, a gente tem que aprender desde pequenininho a valorizar as coisas simples e importantes da nossa vida, porque são elas que vão fazer com que a gente seja feliz. E agora eu vou dar um tempo para você ilustrar esses provérbios. Lembra que eu falei para você pular algumas linhas? Então agora você vai desenhar esses provérbios e aí a gente volta, combinado? Vou te dar um tempinho para desenhar.
Então hoje nós aprendemos sobre essa religião tradicional africana que se configurou aqui no Brasil como candomblé e sobre as ideias de divindades que foram trazidas da África e se constituíram nesses orixás que nós conhecemos hoje. Na semana que vem, nós vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre essas ideias de divindade dentro da cultura africana, mas falando de outras religiões que também se constituíram aqui no Brasil, explicando um pouquinho de uma palavra que nós já vimos em outra aula. Lembra da palavra sincretismo? Nós vamos retomar ela na semana que vem, falando mais um pouquinho sobre essa tradição africana trazida para o Brasil, constituindo novas religiões e novas ideias de divindade. Então nós encerramos a nossa aula hoje, lembrando de lavar bem as mãos várias vezes por dia, tomar muita água e espero que vocês fiquem bem para nós nos encontrarmos na semana que vem com mais conhecimento sobre diversidade religiosa. Até lá!